pessoal, estamos de volta agora com o nosso 6º episódio do nosso estudo bíblico ainda de Gênesis. Eu gosto sempre de recapitular, né? Já falamos da criação, já falamos da queda, né? Que veio com o pecado do homem, e depois falamos do dilúvio, depois falamos da Torre de Babel, e hoje nós vamos falar dos patriarcas. Eu gosto sempre de recapitular para a gente poder lembrar e saber onde que a gente está nessa história aqui. Primeiramente, falei da criação, de tudo que Deus criou, que era muito bom e que Deus ficou contente com a criação. Depois a gente viu a queda, porque Adão e Eva pecaram e foram expulsos do Jardim do Éden. Mais para frente eu falei do dilúvio, mas antes do dilúvio eu contei sobre Caim e Abel para mostrar que eles se corromperam, porque Eva tinha 2 filhos, esse Caim deu origem a uma linhagem que não era temente a Deus, de pessoas rebeldes. Já Sete, o outro filho de Eva, era uma linhagem de pessoas que acreditavam no Senhor, mas eles se unindo, eles se relacionando, a geração se corrompeu e Deus se arrepende de ter feito o homem. Então, ele é só benevolente com Noé, que ele viu que era ainda um servo fiel, e ele pega, avisa Noé para ele preparar a família dele, os animais entram numa arca, enfim. Quando acaba o dilúvio, Noé sai e a família de Noé começa a dar continuidade aos povos. Noé tem esses 3 filhos, Sem, Cã e Jafé, e Sem é o que vai dar origem à nação de Israel. Agora, falando da nação de Israel, a gente vai falar do primeiro patriarca, que é Abraão. Abraão é um homem temente a Deus, ele nasceu em Ur dos Caldeus, região da Mesopotâmia. Abraão era filho de Terá, e a sua esposa também era filha de Terá, ela chamava Sarai. Abraão casa com a sua irmã, né? E eles vão, ele, o pai, a esposa e o sobrinho Ló, eles saem dali da região de Ur e vão para a terra de Canaã. Antes de chegar em Canaã, eles ficam um tempo numa região chamada Harã, onde seu pai Terá morre com 205 anos. Depois, Deus fala com Abraão. Deus fala: Abraão, saia da sua terra, da sua parentela, da casa de seus pais, do seu pai, e vai para a terra que eu lhe mostrarei. Né? Tá aqui no capítulo 12 de Gênesis. Farei de você um grande povo e o abençoarei, tornarei famoso o seu nome. Você será uma bênção. Abençoarei os que te abençoarem, amaldiçoarei todos os que te amaldiçoarem. E por meio de você, todos os povos da terra serão abençoados. Aqui Deus já faz uma promessa para Abraão, né? Então, partiu Abraão como Deus ordenara, e Ló e sua esposa com ele. E aí, quando ele chega na terra de Canaã, que era o destino que ele queria ir, ele vê que ali já tem um povo habitando a terra de Canaã, que eram os cananeus. E ali em Canaã, Deus promete, fala com Abraão de novo e fala: a sua descendência darei essa terra. E ele constrói um altar dedicado ao Senhor. Depois o Senhor muda os nomes, né? De Abrão para Abraão e de Sarai para Sara, né? A gente vê que tem a mudança do nome deles. E Abraão, ele vai para o Egito com a sua família, porque no Negueb, ali onde ele vai, está tendo uma grande fome. E quando ele chega no Egito, ele pede para Sara, sua mulher, falar que é irmã dele, caso o faraó perguntasse. O faraó ficou maravilhado com a beleza de Sara e realmente leva Sara para o palácio. E eles não podem contar porque ele corre o risco de morrer. Então Abraão faz esse combinado, mas Deus é fiel a Abraão. Antes que o faraó tomasse Sara como esposa, ele manda uma doença que todo o palácio fica doente. Então o faraó descobre e fala para Abraão pegar a mulher dele, pegar todos os bens, porque nessa hora o Abraão já estava bem rico, né? Então ele pega toda a sua riqueza, pega a sua mulher, seu sobrinho, e aí eles vão para outro lugar e levam junto ainda uma serva egípcia chamada Agar. Abraão começa a ficar velho, já está velhinho, e Sara vê que ela não tem mais condição, ela acha que ela não vai mais ter filho, ela não acredita mais nas promessas de Deus, que Deus faz a Abraão, que ele será um pai de uma grande nação. E então ela manda a sua serva Agar deitar com Abraão, e assim a serva faz, e ele tem um filho chamado Ismael, que é o que dá a origem aos ismaelitas.
Só que Deus cumpre a promessa do primogênito, né? Com Sara. E aí Abraão e Sara têm um filho chamado Isaac, que dá origem aos israelitas. Depois, Abraão é testado, tem que levar esse seu filho tão esperado para o sacrifício, que o Senhor pede o filho dele para o sacrifício. E até o filho fala, pai, mas cadê o cordeiro que nós vamos sacrificar? E ele fala, meu filho, Deus há de prover, né? Abraão tinha uma fé muito grande no Senhor, e na hora que Abraão vai sacrificar o filho, que ele amarra o seu filho, Deus manda ele parar e fala que agora ele viu a fé de Abraão, né? E até eu tenho aqui num outro livro que fala quando Deus prova Abraão, que ele fala, então disse Deus, tome seu filho, seu único filho, Isaque, a quem você ama, e vá para a região de Moriá. Sacrifique-o ali com holocausto nos montes que lhe indicarei. E ele leva, tal, mas o menino não morre porque Deus só estava testando Abraão. Depois a gente vê que Isaque cresce e casa com uma mulher que Deus também escolheu para ele, chamada Rebeca. E ambos também têm dificuldade com isso, porque Rebeca também era estéril. Diz que Isaque ora por ela durante 20 anos para que ela consiga ter filhos. E quando ela fica grávida de gêmeos, ela tem Esaú e Jacó. Quando Rebeca engravida de Isaque, para ter esses meninos, a palavra diz que os meninos se empurravam dentro dela. E ela falava, o que está acontecendo? Então ela foi consultar ao Senhor, e o Senhor também falou com Rebeca, falou, 2 nações estão dentro de seu ventre, já desde as suas entranhas 2 povos se separarão, um deles será mais forte que o outro, mas o mais velho servirá ao mais novo. Jacó, ele era bem mais ligado à sua mãe, e Esaú ao seu pai. Então a sua mãe, Rebeca, um dia, quando eles começam a crescer, ela engana, né? Jacó engana Esaú e foge. Ele vai até seu pai, Isaac, e ele fala que ele é Esaú, que ele é o primogênito. Então Isaac dá a bênção da primogenitura para Jacó. Só que Esaú, quando sabe disso, fica muito furioso e Jacó tem que fugir. E ele foge. Quando ele foge, ele também vai trabalhar, porque ele se apaixona por Raquel, né? E Raquel, para ele poder ter Raquel como esposa, ele teve que trabalhar durante muitos anos para o senhor Labão. O senhor Labão era irmão de Rebeca, e ele trabalha, mas aí ele vai ganhando outras mulheres como esposa, né? Primeiro ele casa com Lia, né? Tem muitos filhos, depois ele casa com a serva de Lia, depois com uma outra serva, depois ele tem um filho com Rebeca, que era a mulher que ele gostava, com Raquel, que era a mulher que ele gostava muito. Com Lia ele teve Rúben, Simeão, Levi, Judá, Issacar, Zebulon e Diná. Depois com Bila, que era a serva de Lia, Dan e Naphtali. Depois com a outra serva Zilpa ele teve Gade, Azar, e com a Raquel, que era a mulher que ele queria mesmo, ele teve José e Benjamim, né? Então é isso. Aí esses filhos, todos esses filhos de Jacó, que é esse filho de Isaac que enganou o pai, né? Se passou pelo primogênito, todos esses filhos que ele teve com essas mulheres deu origem às 12 tribos de Israel. Então Jacó pega toda essa família, né? Todos esses seus filhos, e quando ele vai sair dali, da terra do seu tio Labão, que era irmão da sua mãe, né? Da Rebeca, ele tem um encontro verdadeiro com Deus, e aí o nome dele é mudado para Israel. Ele tem o seu filho predileto, que é o que ele teve com Raquel, que é José, né? E José é vendido como escravo pelos seus irmãos, porque os seus irmãos tinham inveja dele e venderam ele como escravo. Só que Deus honrou José. José vira governador do Egito depois de muitos anos. E os seus irmãos, quando existiu uma grande fome onde seus irmãos moravam,
Seus irmãos vão até a região do Egito para pegar suprimentos, e aí eles não reconhecem José como governador, mas José reconhece seus irmãos. E José, né, é sempre muito bondoso, ele tem uma história de perdão, ele perdoa os seus irmãos, ele manda trazer o seu pai, Jacó, né, que ele tá com saudade. Então, Jacó já era bem velho quando foi ver seu filho, que ele achava que estava morto. E quando ele chega, é uma história de muito amor, eles se abraçam todos, choram, diz que José chora bastante de reencontrar os seus irmãos e o seu pai. E o seu pai faz um pedido para ele, né, que quando morresse que ele fosse sepultado junto com os seus pais e com o seu avô Abraão na capela de Macpela, né? E José, então ele atende ao pedido do pai. E depois de tudo isso, a gente tem a morte de José, que é sepultado no Egito. Então a gente tem no livro de Gênesis, que começa com a criação, o final, que é a morte de José, né? E é um livro muito, muito legal. Eu sempre recomendo quem vai estudar Gênesis assistir, né, a série Gênesis da Record ou ver algum vídeo, algum filme, porque daí você grava mais, porque tem muitos nomes, né? Tem os nomes de todos os filhos, que são as 12 tribos de Israel. Tem o nome de Abraão, dos filhos, dos netos, né? Então mas é uma história muito bonita que a gente vê a fé, né, de Abraão, que leva o próprio filho para sacrifício, que quando Deus testa Abraão, então diz que ninguém tem uma fé que nem a fé de Abraão. E a gente vê também uma história de perdão de José, né, que perdoa seus irmãos e reencontra o seu pai. E é isso, gente. Espero que vocês compartilhem com mais pessoas que estão querendo estudar o livro de Gênesis. Vamos depois estudar outros livros. E deixa o seu like, compartilha, para que o evangelho seja espalhado pelo mundo aí. Vamos evangelizar as pessoas, né? E eu espero que vocês tenham gostado, tá? Fiquem com Deus e até o próximo vídeo.